Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre HTML. Eu sou Ivan Leão e hoje a gente vai estar vendo sobre links internos. Vamos lá então. Vamos abrir a pastinha e só lembrar rapidamente o que a gente viu no vídeo anterior, que eram os links externos. Então eu tinha criado esse arquivinho chamado VS Code e aí a gente colocou aqui um link, inclusive eu escrevi errado, né? Links externo, esqueci do S aqui. E quando a gente clica nesse link, a gente pula para o YouTube. E a gente aprendeu também que dá para abrir numa outra guia, ok? Então, a guia do nosso site está aqui e a guia da onde a gente apontou, né, o documento para onde a gente apontou, está aqui. Então, vou fechar aqui, beleza? Agora é o seguinte, para a gente trabalhar melhor, hoje eu vou mostrar um jeito diferente da gente abrir o editor, o Visual Studio Code, não através do arquivo, mas através da pasta. Vamos ver como é que faz? Então, clicando na pasta do curso de HTML, vou clicar com o botão contrário, aqui o botão da direita, no meu caso, abrir com o Code. Ele vai abrir o Visual Studio com a pastinha que a gente está trabalhando para poder navegar aqui, criar arquivos e abrir arquivos. Então, tá aqui, index.html e vscode.html. Então, os arquivos que a gente vai trabalhar já estão aqui disponíveis, a gente já está com a pasta disponível. Fica muito mais prático para trabalhar, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer só algumas modificações. Eu vou jogar fora esse index.html, que foi dos primeiros exemplos que a gente viu, tá? Não preciso mais dele. Ele vai pedir uma confirmação aqui para excluir. Como eu sempre trabalho excluindo e eu sei que vai para a lixeira, eu vou marcar essa opção aqui de não perguntar novamente. Ele só está avisando que vai mover para a lixeira. Ok? Então, se você excluir acidentalmente, o arquivo vai parar aqui na lixeira do próprio Windows. Então não precisa se assustar, se você restaurar daqui, ele vai voltar para o mesmo local e vai estar visível aqui dentro do Visual Studio Code. Então esse arquivo aqui, que eu tinha nomeado como vscode.html, eu vou renomear ele, ok? Então aqui, renomear, pode utilizar o atalho F2. Vou chamar de index, que agora ele vai ser o nosso arquivo principal, tá? Então, se a gente for aqui, de novo na pastinha, e abrir esse arquivo index, agora é o arquivo que a gente tinha feito no outro vídeo, que exibia os links externos, no caso, um link que a gente fez. Então, eu vou voltar aqui no editor, vou só corrigir esse aqui, externos, ok? Eu vou digitar aqui mais um, H1, vou chamar de links, colocar aqui links internos, só para a gente colocar aqui o outro link. Vou colocar um A, ok? Como a gente já tinha visto no vídeo anterior, é possível já criar a tag de âncora, né? A tag que faz o nosso link, colocando apenas o A, pressionando Enter, aqui no Visual Studio Code já preenche um esqueleto para a gente, onde a gente tem o href, que é a referência HTML, e aqui no meio a gente vai escrever o destino dele. Então, vou colocar assim, sobre nós, por exemplo. Opa! Ok, então, sobre nós, seria um link que vai apontar para uma página sobre a empresa ou sobre o que você quiser, ok? Então, só para dar um exemplo aqui. Obviamente, eu tenho que preencher com o endereço de uma página. Aí que é a diferença do que a gente viu no vídeo anterior, que seriam links externos, do que a gente vai ver hoje, que é o que é um link interno. Então, um link interno, ele aponta para um documento, um conteúdo que esteja no seu próprio site, no seu próprio servidor. Então, para fazer isso, eu preciso ter um outro arquivo, obviamente. Então, eu vou criar um outro arquivo aqui, botão contrário, novo arquivo. Vou chamar ele aqui de sobre, apenas sobre, tá? .html. Vou dar Enter. E a gente já aprendeu também que com o facilitador aqui do Visual Studio Code, eu posso apenas pressionar exclamação, pressiono Enter, e ele já vai preencher uma estrutura básica aqui do HTML. Vou só modificar a linguagem para PTBR, beleza. O título aqui eu vou colocar sobre nós. E vou escrever aqui um H1, página sobre nós. Ok? Então agora a gente está com dois arquivos, o sobre e o index. Vou salvar esse arquivo. Aqui, salvar. Vou aproveitar para dar mais uma dica para vocês. Aqui no Visual Studio Code a gente tem essa opção de salvamento automático. Se eu clicar aqui, vamos lá, tiver marcada essa opção, o tiquezinho aqui,
Toda vez que eu estiver fazendo edições, alterei um pedaço, ele já salva automaticamente para a gente. Então a gente não precisa ficar vindo aqui toda hora e clicar no salvar. Aí vai do seu gosto, tá? Se você prefere que ele vá salvando automaticamente ou que você salve manualmente. Lembrando que para salvar manualmente você também tem um atalho, Ctrl S, ok? Que aí ele vai salvar aquele arquivo, ou ainda o salvar tudo, Ctrl KS, que ele salvaria todos os arquivos que você estivesse editando e que não estivessem salvos ainda, obviamente. Vou deixar ligado então aqui a opção de salvamento automático para agilizar o processo aqui. Então voltando aqui no index, o que eu vou ter que fazer nesse link é escrever o nome do arquivo para o qual eu estou apontando, que nesse caso é o sobre.html. Então vou escrever sobre.html. Vocês devem estar ouvindo no fundo, talvez baixinho, eu espero, né? Um barulho de moto. Infelizmente aqui às vezes minha rua é um pouco barulhenta, mas vamos lá. Sobre.html. Vou salvar. Aliás, não vou salvar, né? Porque já está com salvamento automático agora. E vamos visualizar no navegador como é que ficou isso. Vou minimizar aqui então. Abrir esse arquivo index. E tá lá, ó. A gente tem o link que a gente já tinha, que aponta para o YouTube, e esse sobre nós, que aponta para o sobre.html. Eu vou deixar as janelas uma do lado da outra, como a gente fez nos outros vídeos, que fica mais prático aqui para a gente trabalhar. Só ajeitar aqui um pouquinho o tamanho da tela. Ok. Então, se eu clicar nesse link, a ideia é ir parar nesse arquivo, o sobre.html. Vamos ver se funciona? Vou dar um clique aqui. E tá lá, ó, página sobre nós. Funcionou belezinha. Se eu voltar, ele volta lá para a página que a gente estava, que é a nossa index. Algumas observações, vamos ver. No link externo, a gente colocou o endereço completo dele, com https, tal. No caso de um link interno, você coloca o nome do arquivo, você não precisa colocar o prefixo, mesmo que essas páginas estivessem em um servidor online, ou seja, você realmente tivesse um site já funcionando, www.seusite.com.br, por exemplo. Você não precisaria colocar aqui, para apontar para o outro arquivo, https www.meusite.com.br / e finalmente o arquivo. Não precisa isso. Quando você coloca o nome curto dessa maneira que a gente fez, ele já sabe, o HTML já sabe que você está apontando para um arquivo interno, um arquivo que tem que estar na mesma pasta do arquivo aonde eu escrevi. Ou seja, eu estou no index, certo? Então, esse arquivo sobre.html, ele vai ter que estar localizado na mesma pasta, certo? Então, o HTML, o navegador já vão saber aonde procurar, por isso que ele funciona dessa maneira. Então, quando eu clico aqui, ele automaticamente pula para o outro arquivo. Eu não preciso apontar um caminho completo. Outra coisa que vocês podem notar é o seguinte, eu vou parar com o mouse em cima e notem aqui embaixo, ó, em cinzinha que aparece. Quando eu vou no clique aqui, eu já tinha comentado no vídeo anterior, né? Ele aparece ali o endereço, https://www.youtube.com. Beleza. Quando eu vier nesse aqui, ó, olha o que acontece. File, /c/users/ivan/desktop /curso.html /sobre.html. Por que isso? Ele está apontando o caminho inteiro da onde está esse arquivo neste computador. Se eu pegar esses arquivos aqui, esse projetinho, e colocar num servidor online, esse caminho aqui não vai ser mais esse. Ele vai pegar automaticamente o caminho do próprio site. Então, por isso que a gente não precisa colocar o endereço completo. Ele sabe identificar onde ele está, sem problema de você ter que apontar o caminho completo. Beleza? Espero que tenham entendido esse conceito. Então, feito aqui, o que eu vou fazer agora? Ó? Já que eu cliquei aqui no Sobre Nós e vou parar numa página Sobre Nós, eu posso criar um link para voltar para a nossa página inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na segunda página, vou criar um outro link. Vou escrever aqui, ó, Enter, e vou colocar index.html e vou escrever assim, ó, voltar. E agora vamos testar. Vou clicar aqui no Sobre Nós, vai aparecer o link voltar, deixa eu aumentar só um pouquinho o zoom, o voltar, vou dar um clique aqui, quando eu clicar nele, ele volta para outra página.
Então, mesmo tendo o botão de navegação do navegador, é interessante você ter links nas suas páginas, né, no seu site, para que o usuário possa navegar de uma página para outra sem precisar necessariamente navegar aqui, ok? Então é legal ter um botão para voltar, ou se você está numa certa seção do site que é de posts, de notícias, de produtos, ou o que quer que seja, você tem uma forma de avançar para entrar num detalhe, depois você voltar para a listagem, colocando um link de navegação para poder voltar, por exemplo. Beleza? Que mais aqui? Caminho relativo, subcaminho. Vamos entender um conceito aqui, ó. Se eu tenho esse arquivo index.html na mesma pasta, ó, do mesmo jeito que aqui, ó, sobre.html na mesma pasta, eu posso ter outras pastas para organizar melhor o meu projeto. Isso é muito comum num projeto real, né, num site real, você ter pastas, subcaminhos, né, subpastas, para organizar o seu código. Porque se você colocasse tudo na mesma pasta, começa a ficar um negócio bagunçado, tá? Minimamente isso. Fica ruim de manter a estrutura dos seus arquivos, do seu código. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar uma nova pasta aqui, nova pasta. Vou chamar de posts, como exemplo, ok? Estou imaginando que eu tenho um blog, alguma coisa que eu coloco notícias, matérias ou posts de qualquer tipo. E aí aqui dentro desse posts, eu vou criar um outro arquivo, então, ó, novo arquivo, vou chamar de post01.html, beleza? Então aqui, ó, post01.html, vou abrir, vou fazer o mesmo esqueminha aqui, ó, para gerar o código fonte pra gente, fazer a alteração da língua, beleza? E aí aqui eu vou escrever assim, ó, post no título, e vou colocar, deixa eu só ajeitar aqui que tá quebrando a visualização, tá estranho. Vou colocar um título do mesmo jeito, ó, H1 post 01, ok? Só para exemplificar. Então, feito isso, eu tenho esse arquivo e eu quero apontar para esse arquivo a partir aqui da página index. Então, vou fazer de novo, ó, outro link, pressiono Enter, ele vai completar para a gente o esqueleto. Vou colocar assim, ó, eu quero ir para o post 01, certo? E aí eu vou escrever aqui no href, post 01.html, igual a gente fez no de cima, certo? Então, tá salvo aqui. Vou atualizar a página no navegador para a gente enxergar aquele outro link. Então, tá aqui, ó, sobre nós e depois post 01. Deixa eu colocar com letra minúscula, só para manter o mesmo padrão, senão fica estranho. Vou atualizar aqui. Beleza. Então, sobre nós a gente já tinha testado, funcionava, ok? Post 01, vou clicar, mas não funcionou. Não foi possível acessar esse arquivo. Por quê? Especificamente porque a gente colocou em uma outra pasta. Não está na mesma pasta, ok? Por isso que colocar apenas o nome não funcionou. Eu teria que colocar o seguinte, posts, barra, e aí o arquivo post01.html. Ok, vamos testar de novo então? Vou atualizar o navegador, vou clicar no link do post, e agora sim, funcionou, abrindo bonitinho aqui o post 01. Se eu voltar, volta na página index e tudo certo. Beleza? Então, antes de eu dar a dica de ouro aqui para fechar o vídeo, se você não curtiu ainda, não deu like, se você não é inscrito, se você não ativou o sininho, esse é o momento, tá? E no final do vídeo, você pode pegar o link e compartilhar, né? Com um amiguinho, clicar ali no compartilhar, porque para poder divulgar aí mais o material e as pessoas terem acesso a esse tipo de informação, beleza? Então, para fechar aqui o vídeo com chave de ouro, vamos fazer mais um. Eu vou fazer o link de novo, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso daqui e vou repetir o processo. Vou apagar os dois, ó. Ao invés de escrever do jeito que eu fiz, vou mostrar mais um facilitador para vocês, ó. Vou colocar o A para gerar o link, igual a gente tinha feito antes, beleza? Só que ao invés da gente digitar o nome do arquivo, eu vou apertar Ctrl barra de espaço, tá? Então, CTRL, né, o Ctrl barra de espaço, ele vai aparecer uma lista dos arquivos e pastas que eu tenho no projeto. Olha que interessante. Então, eu não preciso nem digitar. Eu posso vir aqui e selecionar para qual caminho eu quero apontar. Então, nesse primeiro link, a gente queria apontar para sobre. Então, eu vou clicar aqui em sobre. Ele já preencheu para a gente. E aqui, entre as tags de abertura e fechamento, eu vou escrever novamente, ó,
sobre nós, ok? Vamos testar então para ver se funcionou? Vou atualizar, tá aqui ó, só o link do sobre nós, porque a gente apagou o outro link. Vou clicar aqui e funciona bonitinho. Vou voltar. Vou colocar o outro link do mesmo jeitão, ó, Enter, vou apertar Ctrl e barra de espaço, e olha o que acontece, eu tenho index, tenho a pasta posts e tenho o arquivo sobre. Eu quero o arquivo que está dentro da pasta posts, então eu vou clicar aqui em posts, aí ele aparece os arquivos que tem dentro dessa pasta, que nesse caso é só um arquivo, vou clicar nele, e aí ele completa o endereço inteiro, o caminho desse arquivo. Então ele está na pasta posts, arquivo post01.html. Então vamos atualizar aqui no navegador. Não funcionou por algum motivo? Espera aí. Ah, esqueci de escrever o texto, né? Então faltou aqui, ó, chamei de post01, né? Post01. Ele funcionou, mas não apareceu o link porque não tinha texto nenhum. Então deixa eu atualizar aqui. Agora sim, ó. Então eu vou ter que clicar no post01 e funciona do mesmo jeito, ok, pessoal? Só para fechar mais um detalhezinho, a gente tinha visto no vídeo anterior, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó, dividir mais a janela, que a gente tem esse hell de external. Nesse caso, não é um link externo, então não tem sentido colocar isso aqui. Tem outros valores para hell, né, relativo, para apontar que tipo de conteúdo é. Não vou abordar isso aqui, fica até como lição de casa para vocês procurarem no Google os outros tipos de hell que você pode utilizar, ok? E a outra questão é o target. Como a gente tinha comentado, para o vídeo do YouTube, para o link do YouTube, a gente fez com que abrisse numa outra página, né, numa outra guia. Aqui, ó. Mas eu não quero que isso aconteça, fechei aqui, para o meu site. Então eu não coloquei aquele target, ok? Então, sem apontar target nenhum, ele já fica automaticamente na própria guia, né, no mesmo ambiente, no mesmo local, onde eu posso navegar no meu site e voltar e assim por diante. Beleza, pessoal? É isso então por esse vídeo. Eu vou falar mais um pouco sobre links nos próximos vídeos. A gente vai estar falando sobre imagem, ok? Como coloca imagem, como fazer um link sobre uma imagem e mais algumas dicas aí. Espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, coloque nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!